A gente vai começar em 2023 uma nova administração presidencial. A administração pública não é algo fácil, bem pelo contrário, é complexo. Não deveria ser, mas é. Depois de eleições que foram tão divididas e tão polarizadas, nós finalmente vamos começar uma nova administração. Isso é democracia. Algumas pessoas não concordam e outras concordam. Mas o mais importante é que a administração dê certo. E são alguns detalhes muito importantes. O primeiro detalhe a ser visto aqui no Brasil é a nossa base educacional. Muito ruim, inclusive, e isso é pontuado pelo PISA. Olhando o conceito universitário, as universidades aqui no Brasil, a gente percebe o seguinte: a maioria delas são privadas. A maioria dos alunos nas universidades estão nas privadas. E a minoria nas universidades públicas, que também são a minoria. A educação infantil, a educação básica, a educação universitária ainda é muito fraca aqui no país. O investimento em ciência e tecnologia também é muito ruim aqui no país. Nós temos, por exemplo, no Nordeste do Brasil, universidades, Paraíba é um grande exemplo, com muitas novidades no ramo de ciência e tecnologia que não são aproveitadas pelo próprio país. O próprio país não aproveita o que nasce na ciência e tecnologia por aqui. E isso traz reflexo na empregabilidade. E isso traz reflexo no ambiente socioeconômico. Olhando para a saúde, a cada R$1 investido em cada cidadão brasileiro com a saúde, o reflexo é de R$1,70 no PIB. Olha que legal isso, se fosse feito. O nosso Sistema Único de Saúde, escrito lá no artigo 196 da CF/88, que fala que saúde é dever do Estado e direito de todos, ele é um dos melhores do mundo. Modelo inglês. Mas será que ele está sendo bem recebido na ponta daquelas pessoas que precisam? Porque aqui no Brasil nós pagamos 2 vezes a saúde. E isso também causa impacto na balança socioeconômica. A Lei 14.026, que trouxe o marco do saneamento básico aqui no Brasil, foi muito inteligente. Mas qual o reflexo até agora para a gente? Nós temos aí aproximadamente 215 milhões de pessoas aqui no Brasil. 215 milhões, aproximadamente, é a nossa população. Metade, praticamente, dessa população não tem acesso ao esgoto sanitário. Isso não é legal. Sabe por quê? Porque esse reflexo também bate na nossa balança socioeconômica. Se o cidadão não tem, se o indivíduo não tem saúde, como ele vai produzir? Como ele vai ser um capital humano? Pense nisso. A nossa tributação é canibal aqui no Brasil. Inclusive o OCDE fala sobre isso. A OCDE é bem clara, nos coloca numa posição muito ruim. Se a gente tributa demais, cadê o investimento? Aquela pessoa que quer empreender. Fica muito caro fazer isso. E se não tem empreendimento, não tem empregabilidade. E se não tem capital humano com qualificação, também não tem empregabilidade. De 9,6 milhões de jovens entre 14 e 21 anos, 8,5 milhões estão no ensino, nessa base até chegar ao final do ensino médio. Desses 8,5 milhões, olha só, 50% termina de fato, é aprovado no ensino médio. Tem evasão e tudo mais. Desses 50%, 30% tem capacidade de resolver qualquer operação de raciocínio lógico ou interpretação de texto, ou inclusive escrever um texto com coesão e coerência. Desses 30% aí, metade praticamente são aproveitados pelo mercado de trabalho
Porque até mesmo a sua qualificação, até com eles terminando o ensino médio, é muito ruim. E esse processo afeta diretamente na nossa empregabilidade e no nosso posicionamento socioeconômico. Por incrível que pareça, isso também afeta a nossa segurança pública, tão ultrapassada. Sim, ultrapassada. O Brasil tem a terceira maior população carcerária no mundo. Estados Unidos, em primeiro lugar, Minas, o segundo. Brasil, o terceiro. E o nosso modelo de direito aqui não é igual ao que é feito nos Estados Unidos e nem na China. Basicamente, 900 mil presos. Basicamente, 888 nos quebradinhos. E a gente não consegue ressocializar. Primeiro porque eles não querem, alguns, outros porque não têm oportunidade. Mas o lance é o seguinte, é evitar que essas pessoas cheguem ao sistema carcerário, diminuir isso. Só vai diminuir com educação, ciência, tecnologia, empregabilidade, fazendo essa estrutura da administração pública funcionar. Nós somos carentes em infraestrutura e não é preciso muito longe. Rio de Janeiro, área periférica, você vê todo dia isso. Você não tem nenhum tipo de base de infraestrutura. Tudo é muito carente, tudo é muito complicado. Isso também tem interferência na balança socioeconômica. Sustentabilidade ambiental, grande conceito mundial. Inclusive para trazer investimento, para produzir investimento, para vir investimento de fora aqui no país. Nós temos sustentabilidade ambiental? Não. Nem temos educação para isso. Um grande exemplo é a Baía de Guanabara. Ali por trás do Complexo da Maré, aquilo é um lixo. Aquilo não foi a Baía de Guanabara. Interfere também na balança socioeconômica. Muita gente vive ou vivia da pesca. Isso é reflexo. Reflexo de falta de investimentos, reflexo de falta de aplicabilidade das políticas públicas, reflexo do que foi feito desde o início, na falta de administração, como por exemplo as favelas aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, você aumentou a quantidade de pessoas sem infraestrutura, sem escola, sem saneamento básico, e você criou uma senzala contemporânea. Você pode concordar ou não com isso. Tem reflexo na segurança pública. Segurança pública não é feita apenas com polícia, e sim com integração setorial. E dentro desse conceito de segurança pública, o nosso artigo 144 ainda é muito antiquado. Nós não fazemos ciclo completo de polícia. Só 2 países no mundo. Nós pensamos em privilégios. Dentro da estrutura de segurança pública, quem tem os seus privilégios não quer perder. Não quer dar espaço para isso, porque acha que ele conquistou aquilo ali e vai ter que ser até o final. Enfim, é preciso modificar. Alguém vai ficar incomodado com qualquer tipo de atitude que seja relevante na estruturação. A nossa polícia técnica deveria ser totalmente autônoma. Ela deveria ter autonomia total, nem fazer parte, inclusive, dos órgãos de segurança pública. Deveria haver também uma agência para combater a corrupção, sim, independente, observando todos os órgãos de segurança pública, junto, aproximando o conceito com o Ministério Público. E por falar em Ministério Público e no nosso mundo jurídico, é preciso que tenha mais aproximação, que as polícias trabalhem em conjunto com o nosso posicionamento jurídico, com o juízo, de fato, e não como se fossem inimigos, porque senão a estrutura também não funciona. Então a gente vai caminhando para perceber o quanto que deve ser feito. Se eu falar mais do que isso, vai passar de 20 minutos de vídeo. Mas o quanto temos necessidade de crescer administrativamente no país. Alguns levantam a bandeira que a nossa Constituição ela é muito social. Eu concordo com a nossa Constituição social, programática, dirigente e cultural. Concordo totalmente.
não concordo com a Constituição dos Estados Unidos, não nasci lá. Eu sou brasileiro. Enfim. Mas a gente tem que procurar aqui no Brasil atitudes que sejam relevantes para combater a pobreza extrema, sim. Inclusive está na nossa Constituição, erradicar a fome. Para a gente diminuir a desigualdade social, não. Desigualdade social não é um fenômeno natural. Quem dá e faz esse discurso é porque nunca passou fome. É porque nunca morou na rua. Para esse tipo de pessoa, esse tipo de indivíduo que vai levantar essa bandeirinha tão bonita, desigualdade social é um fenômeno comum na natureza da humanidade. Pô, não passou fome. Para quem passou fome, a situação é bem diferente. Então a gente tem que combater sim a desigualdade social, porque ela tem reflexo em todos os sentidos. No sentido educacional, no sentido sanitário, no sentido de infraestrutura. Ela tem impacto. E esse impacto, ele proporciona o que temos hoje. Uma baixa socioeconômica. Lembrando que nós estamos em 2022, já em dezembro, indo para 2023. Mas em 1950, metade da população brasileira, aproximadamente 67 milhões, morria de subnutrição. Nós temos hoje 100 milhões sem acesso ao esgoto sanitário. A população aumentou, os problemas aumentaram e a gente continua vivendo sob o mesmo aspecto péssimo na administração pública, com vários nomes, muitos nomes. Será que a gente precisa fazer uma reforma política? É uma boa pergunta. Para fazer essa administração pública funcionar e outras reformas que estão amarradas à reforma política, um grande exemplo é o cargo de senador, nascido em 1924 na Constituição, já em 1934 já mudou um pouco o que seria um senador, seria um fiscal do legislativo, né, um fiscal dos deputados, e hoje, será que seria interessante para a gente? Né? Será que essa quantidade de deputados que tem lá no Congresso Nacional, né, 513, essa quantidade é necessária para a gente? A gente pode reduzir isso? Será que as verbas indenizatórias elas são de fato justas? Porque eu não vejo ninguém levantar a bandeira contra as verbas indenizatórias. Cada um tem seu político de estimação, mas ninguém fala sobre isso. Acha justo. Seria justo se a administração pública funcionasse, mas ela não funciona. Nem para o agente político e nem para o agente público de fato, aquele que fez o concurso público, ou seja, o funcionário público efetivo. Nem ele proporciona a si mesmo, já que ele é um cliente de si mesmo, um bom serviço em todos os setores. O sistema, a administração pública brasileira funciona para retroalimentar o problema. E são vários, inclusive os atos corrompidos. Então pega essa visão. Eu sou Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré. Valeu.